Olá pessoal, bom dia. Hoje iremos falar sobre a evolução do macOS X. Nosso trabalho de vídeo, onde é composto pelos alunos Ronald, Paulo, Emanuel e eu, Moisés. Os tópicos do vídeo, onde nós iremos abordar a história da Apple, da maçã, a história do macOS X e as suas versões mais notórias. Um pouco sobre a história da Apple. A Apple foi fundada em 1º de abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Para iniciar seu primeiro projeto, o Apple I, Steve Jobs vendeu o seu carro para financiar o projeto e Wozniak vendeu sua calculadora de $800. A primeira sede da Apple foi a garagem dos pais de Steve Jobs. A Apple foi criada com o objetivo de produzir e vender seu primeiro computador, o computador pessoal Wozniak Apple I. Em 1976, o segundo lançamento do Apple, o Apple II, se tornou um best-seller e um dos primeiros microcomputadores produzidos em massa após Steve Jobs ser expulso da divisão de desenvolvimento do computador. Steve Jobs foi trabalhar na divisão de desenvolvimento do Macintosh. O Macintosh tinha como objetivo desenvolver um computador de baixo custo baseado em texto. Assim como o Apple II, o Macintosh foi um sucesso comercial. Após o sucesso do Macintosh, a Apple lançou outras versões do Macintosh, até que em 2001 a Apple revolucionou novamente e lançou o sistema operacional macOS X. Bom, o macOS X, que mais tarde ficou conhecido como macOS, é o sistema operacional da Apple para seus computadores Mac. É um sistema operacional baseado em Unix e foi projetado para funcionar de forma otimizada com o hardware Mac, proporcionando uma experiência de computação fluida e eficiente. O macOS X foi criado em 24 de março de 2001, tendo sua primeira versão o sistema operacional macOS X 10.0, o que acabaria revolucionando o mercado e posteriormente gerando uma base para os atuais sistemas operacionais da Apple. O sistema operacional para os primeiros computadores da antiga companhia da Apple foi o System Software, que foi o antecedente do macOS. Porém, apesar de fácil de usar, tanto o System Software e o macOS, que foi criado posteriormente, era notoriamente instável e bem precário para as tecnologias de rede. Devido a todos esses problemas, a Apple decide abandonar a ideia de modernizar esses sistemas e atribuiu o Next Step como um substituto para o macOS, posteriormente sendo rebatizado como macOS X. O Next Step foi desenvolvido pela Next Inc., empresa fundada por Steve Jobs após sua saída da Apple em 1985. Baseado em Unix e utilizando uma interface gráfica avançada para a época, o Next Step oferecia estabilidade, suporte a multitarefa e recursos de rede muito superiores ao do macOS clássico. Após o retorno de Steve Jobs à Apple, em 1997, a companhia adquiriu a Next, trazendo de volta seu fundador e também a tecnologia necessária para modernizar seus sistemas. Assim, o macOS surgiu como uma união entre a experiência de usuário amigável do macOS e a robustez e segurança do Next Step. Porém, apesar de ser um sistema operacional criado para ser mais moderno e suprir algumas instabilidades dos sistemas operacionais anteriores, acabou se tornando um sistema operacional muito pesado, com uma má compatibilidade com os programas antigos e alguns recursos das versões anteriores não existiam. Devido a esse problema, no início do macOS X era comum que alguns computadores tivessem duas partições, uma com o macOS X para experimentar o novo sistema operacional e outra com a antiga versão do macOS para um serviço mais sério. Foi em 2001 que o sistema ganhou uma nova atualização para o macOS X 10.1, assim trazendo principalmente um grande ganho de desempenho e recursos como a capacidade de reproduzir DVDs. Em 2002, o sistema começou a ser colhido pelo público
com o lançamento da versão do macOS X 10.2, se tornando o sistema padrão de todos os novos Macs. Foi com o lançamento do macOS X 10.2 que a Apple começou a utilizar os apelidos para cada sistema operacional publicamente, sendo a primeira versão do macOS X apelidado de Cheetah, a versão 10.1 apelidada de Puma e a 10.2 de Jaguar, sendo todas baseadas em grandes felinos. Depois tiveram o Panther Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion e Mountain Lion. A tradição só foi quebrada com o macOS X 10.9, Mavericks, por um motivo simples: acabaram os grandes gatos. Agora iremos falar sobre algumas versões notórias importantes do macOS X. O macOS Snow Leopard, lançado em 28 de agosto de 2009, e um dos pontos que fez o macOS Snow Leopard se destacar foi o fato de custar apenas $29, diferente dos 129 das últimas versões. E outro ponto para seu sucesso foi o fato de que foi anunciado como um sistema sem inovações. Seu objetivo apenas era de melhorar a performance do sistema anterior. Alguma dessas melhorias foi no quesito do Memory Footprint, ou seja, no tanto que um programa usa da memória principal ao ser executado. Outro ponto de melhoria foi novos frameworks de programação, como o OpenCL, que permitia desenvolvedores utilizarem de forma mais livre a GPU para desenvolvimento de aplicações gráficas. A recepção do novo macOS Snow Leopard foi extremamente positiva, principalmente destacando a eficiência do sistema com um dos sites mais populares de tecnologia americano, CNET, dado uma nota de 4 de 5, dizendo: usuários de Intel Mac irão gostar das engenhosamente projetadas melhorias de interface e de 1 tonelada de melhoramentos tecnológicos. Snow Leopard vale os $29. Já o macOS Sierra foi lançado em 20 de setembro de 2016, trazendo diversas melhorias como no iCloud e otimização de armazenamento, com o iCloud podendo fazer upload de documentos e diretórios de um usuário de maneira a permitir a sincronização de tais arquivos com outro dispositivo, também podendo excluir arquivos que estão há muito tempo na lixeira automaticamente, e o iTunes excluindo filmes já assistidos da sua biblioteca automaticamente. O Sierra também melhorou o quesito de comunicação entre dispositivos Apple, como o Auto Unlock, no qual o usuário pode desbloquear seu dispositivo Apple com um Apple Watch. Outra melhoria foi no sistema de arquivos do sistema, usando o novo sistema de arquivo APFS, Apple File System, que era mais focado em dispositivos de armazenamento do tipo SSD e Flash Memory. Sua recepção foi extremamente positiva, com um dos sites mais famosos de tecnologia americano, Engadget, dando uma nota de 87 de 100. Como também o macOS Catalina, lançado em 7 de outubro de 2019, com diversas melhorias, como o Catalyst, que permite desenvolvedores desenvolver softwares que funcionam tanto no macOS, iOS e iPadOS. Também permitiu o uso de um iPad como um dispositivo sem display externo, para usos como de mesa digitalizadora. Outra melhoria que você provavelmente vão gostar é o suporte a controles de videogame como de Xbox e PlayStation. Também foram feitas melhorias no software Time Machine de backup. Outra melhoria foi nos comandos de voz, com os usuários conseguindo usar comandos de voz detalhados, e sua recepção foi muito positiva. Já a versão mais atual do macOS é o macOS Sequoia, onde ela foi lançada em 2024, que introduziu diversas tecnologias e funcionalidades, contando com novas melhorias, algumas delas sendo a capacidade de espelhar a tela do iPhone no macOS. Também implementaram melhorias no navegador próprio do Apple, o Safari, melhorias nas ferramentas de videoconferências e melhorias na assistente Siri. É isso, pessoal. Agradecemos por ter assistido esse vídeo.